Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, consciência, histórias reais e boas doses de risadas e perrengues, com Thaís Requito. Da Schmid. Olá, eu sou a Thaís, especialista em Mindfulness no trabalho, consultora em inteligência emocional e produtividade sustentável, e depois de anos vivendo no piloto automático, hoje ajudo empresas e pessoas a trabalharem com mais presença, sentido e bem-estar. Eu sou a mãe da Kiara e podcaster. E eu sou a Fernanda, executiva com 20 anos de experiência no mundo corporativo, mãe da Maria Helena e da Ana Beatriz e apaixonada por neurociência e psicologia positiva. E o assunto de hoje é realização. Para quem está acompanhando a gente desde o início, desde o primeiro episódio, a gente tem falado muito do modelo PERMA, do Martin Seligman. O Martin Seligman ele é o grande pai da psicologia positiva e dentro desse modelinho que ele criou, são 5 os grandes pilares da felicidade. A última letrinha desse modelo, PERMA, esse A é de accomplishment, em inglês, que em português significa realização. E a realização dentro da psicologia positiva tem a ver com aquele sentimento, assim, que a gente tem, aquela sensação de que a gente é eficaz, de que a gente está conseguindo progredir, de que a gente está conseguindo alcançar as coisas na nossa vida. A gente se sente realizado quando a gente olha pra trás e fala, sabe aquele yes, ou então eu fiz isso, eu consegui, terminei essa prova, essa corrida, esse projeto, ou consegui às vezes manter uma rotina saudável, não fugir da dieta no final de semana. Essa sensação de realização, ela é uma das grandes dimensões mesmo da felicidade, porque ela traz essa sensação pra gente de progresso, de conquista, de competência. E o Martin Seligman, ele fala muito sobre isso, né? Que pra gente se sentir realizado, pra gente se sentir eficaz, a gente precisa ter essa sensação de que a gente tá progredindo pra alcançar alguma coisa. E a gente usa muito aqui o nome do Martin Seligman porque a psicologia positiva é essa grande... esse guarda-chuva da psicologia que estuda como a gente pode ter uma vida com mais florescimento, né? Uma vida com mais realização. Mas é claro que essa também não foi uma questão que surgiu do Martin Seligman e com a psicologia positiva, né? Então é muito legal a gente saber que a ciência apoia o estudo disso, né? Desse tema da realização. E hoje a gente está fechando o PERMA, né? A gente já falou sobre todas as outras letrinhas desse acrônimo, mas é legal a gente saber que esse também já é um questionamento que vem lá de tempos muito antigos, né? E dentro de várias sociedades e épocas diferentes, e até dentro das religiões e das filosofias, sempre se questionou, né? Se é a realização de algo que faz com que a gente se sinta mais feliz, ou a felicidade que influencia a nossa capacidade de realizar, e a gente vai percorrer um pouco isso aqui hoje, né, Fê? Não, é isso, tem um pouco isso, né? É o ovo ou a galinha, o que vem antes? A gente se sente realizado, por isso a gente se sente feliz, ou quem é feliz consegue realizar mais? Esse é um pouco do assunto que a gente vai conversar aqui hoje. E o primeiro ponto, que eu acho que é super importante pra gente entender quando a gente fala de conquistas, de realização, é a questão da motivação. Fala-se muito de motivação intrínseca, motivação extrínseca. Quer comentar um pouquinho sobre isso, tá? Quero. E é legal a gente entender sobre esse aspecto da motivação, porque, em geral, ou muitas vezes, a gente busca por um motivador externo, né? Então, eu tô na empresa e eu tô esperando que me deem um bônus ou algum tipo de reconhecimento para eu alcançar uma determinada meta. Ou na minha vida pessoal, eu quero ir para academia, mas se eu não tiver alguém que toca minha campainha ou alguém com quem eu me comprometo, talvez eu não vá. Né? Então, muitas vezes, a gente terceiriza essa motivação para a gente realizar coisas na nossa vida a algum elemento externo, né? Algum fator que está fora da gente, seja uma pessoa, o dinheiro, o sucesso, alguma coisa que a gente acha que a gente vai conquistar e que vai manter a gente motivado. Acontece que quando a gente deposita a nossa motivação nesses fatores externos, né, que é o que a gente chama de motivação extrínseca, né, vem do exterior, vem de fora, a gente, em geral, alcança essa realização, esse objetivo, essa meta, para depois perceber que talvez ela nem converse tanto assim com os nossos valores e com o que importa pra gente, né? E talvez a gente já falou aqui também em outros episódios sobre chegar lá, né, entre aspas, chegar lá onde você achava que ia ser o objetivo dos seus sonhos e do seu sucesso, e de repente perceber que aquela vida parece que nem te pertence, né? Não tem nada a ver com o que você sonhava. Então, quando a gente parte de motivadores extrínsecos, né? Eu tô puramente sendo motivado por alguma coisa que tá fora de mim, seja por uma regra que impuseram, né? Assim,
em termos de expectativas da sociedade ou da família, o que eu deveria ser, o que eu deveria fazer, isso é muito diferente de quando eu encontro motivadores intrínsecos, né? Que são aqueles motivadores internos, que é o que me motiva por mim mesmo, porque está alinhado com um valor meu. Então, por exemplo, fazer atividade física não é a tarefa mais fácil da minha vida hoje em dia, né? Com uma filha pequena e trabalho, mil outras coisas para fazer, às vezes eu acabo priorizando passar mais tempo com ela ou fazer alguma outra coisa que eu considero mais importante naquele momento. Mas eu entendo a importância de fazer atividade física para eu ter um corpo mais forte, mais flexível, para correr, brincar com a minha filha, para carregar ela no colo, não ficar com dor e até, pensando no longo prazo, que eu quero ter mais saúde, um corpo saudável para ficar com ela mais tempo, mais anos desfrutando da vida, né? Então, essa motivação intrínseca muitas vezes me faz até ir para academia às 5:30 da manhã, ou fazer atividade física nos horários e nos lugares, nos contextos mais esquisitos, porque eu entendo que aquilo é importante para mim, né? Mas se eu tivesse terceirizando essa motivação de ir para academia, porque eu vejo uma influenciadora que é super sarada e ela tem um estilo de vida maravilhoso, e aí eu me inspiro porque eu quero ficar com o corpo igual dela, talvez eu jamais saísse da cama às 5:30 da manhã para conquistar aquele objetivo, aquela realização que é importante para mim. Acho que até mais, né? Não só, talvez você não saísse. Vamos supor que você até saísse. Na hora que você chegasse no seu objetivo, aquela felicidade, ela acaba não sendo duradoura. Você entra numa espécie de esteira mesmo, né? Até, já que a gente tá falando de academia, mas você entra numa esteira que a gente chama de esteira hedônica, em que você nunca tá satisfeito, você busca mais, e isso acaba levando até, em alguns casos, a doenças, né? Você vê de quantas pessoas não têm. Chegam a ficar anoréxicas, por exemplo, porque nunca estão magras o suficiente. Esses motivadores extrínsecos, eles têm muito a ver com isso, né? É status, dinheiro, reconhecimento, etc. Só que eles não te deixam, eles nunca vão te completar. Então parece que tá sempre faltando alguma coisa e que você sempre precisa de mais. Os motivadores intrínsecos, por outro lado, eles têm essa capacidade de manter a gente fazendo alguma coisa, mas por quê? Porque eles contribuem para esse bem-estar mais duradouro, né? Você não precisa necessariamente chegar num grande objetivo. Você vai estar sempre crescendo na direção daquilo que você quer. E tem muito a ver com esse senso, né? Porque aí a realização de alguma coisa, muitas vezes a própria atividade em si traz esse senso de realização, de prazer, né? De satisfação. Porque nesse exemplo que eu dei da academia, né? Então, antigamente eu jamais imaginaria, né? Eu li há muitos anos atrás aquele livro O Milagre da Manhã. Eu falava, gente, essas pessoas são malucas. Por que elas acordariam às 5 horas da manhã para fazer essas coisas, né? Até ter filho. E perceber que, de fato, num dia de 24 horas, parece que o dia não tem o mesmo tempo que antes, né? E aí, acordar às 5 horas da manhã para fazer algumas coisas que eu não consigo durante o dia passou a ser uma coisa que funciona para mim. Só que fazer isso por causa dessa busca minha pessoal, cada vez que eu consigo, eu me sinto motivada e me sinto autônoma, me sinto com esse senso de maestria, sinto esse senso de perseverança, de estar realizando alguma coisa que é importante para mim. Então, antigamente, acordar às 5 horas da manhã para ir para academia era uma coisa completamente impensável, né? Porque estava muito depositada nessas expectativas externas ou em objetivos que não conversavam com os meus valores naquela época. Então, falando desse universo até da motivação, é importante a gente entender o papel de a gente ser compassivo com a gente mesmo nas metas, né? E vou fazer um parênteses aqui para o pessoal que está escutando a gente. Quando eu e a Fernanda a gente se conheceu, ela me deu o apelido carinhoso de Guru Verde. Como era? Guru Verde? Gororoba verde. Alguma coisa verde, porque eu adorava fazer as comidas, assim, super esquisitas, né? Que pra ela eram também, nossa, jamais passariam na cozinha dela. Comidas bem saudáveis, naturebas, e que ela chamava de gororoba. E ela aprendeu comigo, né, nesse aspecto, e mindfulness também, mas ela é a minha guru das metas e da realização. A Fernanda é a pessoa que eu conheço que mais é capaz de realizar as coisas que ela se propõe a fazer, né? Então, ela tinha esses mood boards, assim, esses quadros, quando a gente se conheceu, eu falava, gente, não é possível, ela fez isso no começo do ano, tenho certeza que vai chegar no fim do ano, ela não vai ter feito nem 10%. E ela fazia as coisas, sabe? Então, ela é uma grande inspiração para mim nesse sentido.
Mas aí eu preciso ser compassiva comigo também quando eu vejo as realizações dela, porque ela tem um nível de disciplina e de capacidade de realização, de organização, que não é natural para mim. Então é algo que eu vou desenvolvendo com o passar do tempo, muito alinhado com os meus valores e com o que me importa de verdade. Então é super importante que a gente, no processo da realização e até entendendo as metas que a gente se propõe a realizar, que talvez a gente não consiga chegar no mesmo lugar que a outra pessoa, que até é próxima da gente, é a nossa amiga, não precisa nem ser, assim, um grande guru, né, assim, uma pessoa distante, uma grande celebridade, mas às vezes um amigo nosso tem habilidades, competências, repertório diferente do nosso. Então, trazer essa gentileza como parte do processo, né, dessa jornada de realização é super importante, né, e quem precisar desenvolver a autocompaixão, achar que isso não é uma habilidade assim, muito natural para si, eu recomendo conhecer o trabalho da Christine Neff, que é uma acadêmica, uma grande estudiosa da autocompaixão, e ela fala muito sobre como, para a gente desenvolver a autocompaixão por nós mesmos, quando a gente está diante de uma situação difícil, a gente precisa trazer consciência para o fato de que tem uma dificuldade aqui nessa situação que eu estou vivendo, e também um senso de humanidade compartilhada, sabe? Eu não sou a única pessoa passando por isso. Outras pessoas já passaram por dificuldades parecidas e a gente se sente pertencente a algo maior do que aquela dificuldade que a gente está enfrentando. E, por último, gentileza com a gente mesmo, né? Tratar a si mesmo como se você fosse o seu melhor amigo. E talvez, como a Fernanda me trata, né? Com gentileza, quando eu tô com uma dificuldade numa meta, ou como eu trato ela com gentileza quando ela tá com uma dificuldade em uma coisa que é mais natural para mim. Se a gente puder trazer essa mesma gentileza, esse mesmo olhar pra gente mesmo, talvez a gente chegue bem mais longe nas nossas metas, né, Fê? Tá, e é verdade, assim, eu sou muito disciplinada e eu gosto muito de ter metas e sentir esse senso de realização em relação a uma meta. Mas, e essa segunda maternidade agora tá sendo até um pouco mais fácil pra mim, mas a primeira foi super desafiadora. E eu às vezes colocava como meta do dia, assim, lavar o cabelo, escovar os dentes. E a sensação de quando eu fazia uma coisa tão simples quanto lavar o cabelo, poder dar aquele check, sabe? Tipo, conseguir fazer aquele risquinho verde, assim, do lado das coisas que eu consegui realizar no dia, elas não precisam ser coisas grandes, tá? Às vezes coisas pequenas, tipo lavar o cabelo durante a maternidade. Me identifico muito com isso. São coisas que são, mas ajudam a gente a ter um pouco desse senso de realização. E você ter, assim, várias pesquisas demonstram, né, que você ter metas que são específicas, que são desafiadoras, no caso, lavar o cabelo da maternidade, gente, pra quem não teve filhos, acreditem, é um desafio, tá? Você conseguir tomar um banho, que não é simplesmente entrar no chuveiro e sair do chuveiro em menos de 3 minutos, porque tem um bebê chorando, pedindo por você, é uma vitória. Mas, então, você ter metas desafiadoras, elas ajudam a aumentar o seu desempenho, a melhorar o seu desempenho. Elas ajudam tanto acho que vale, assim, as duas coisas, né? Ajudam tanto na quantidade de coisas que você consegue realizar, quanto na qualidade das coisas que você consegue realizar. E definir meta parece que é simples, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é justamente esse, você definir a meta certa pra você. Não adianta você, recém-saída da maternidade, achar que você vai correr uma meia maratona. Mas, será que você não consegue 15 minutos fazer uma yoga, nem que seja com a bebezinha no tapete? Só de você colocar uma meta, que pode ser uma meta, assim, super razoável, né? Super cabida ali, né? Do tamanho certo pro seu momento. Mas o fato de você ter uma meta e ir atrás dela, ajuda, inclusive, e realimenta o ciclo de você conseguir ser mais disciplinado, né? Então, você tem uma meta pequena, você consegue fazer, aí você consegue aumentar um pouquinho essa meta, você consegue realizar de novo. É um ciclo que é muito, muito rico, né? E ajuda muito a gente a progredir em direção aos nossos desafios. Um passinho ali de cada vez, né? Ô Fê, nessa definição de meta, eu acho que você até pode explorar isso melhor, porque você, como eu disse, né, a minha grande autoridade no assunto. É importante a gente entender também o momento de vida, né? Você falou da maternidade, eu me identifico totalmente com isso. Eu acho que se eu conseguir lavar o cabelo 2 vezes nos primeiros 3 meses da minha filha, assim, realmente, assim, talvez esteja chutando alto. É difícil, né? Muda completamente a nossa rotina. E aí perceber em que fase da vida a gente tá. E quais são as necessidades daquele momento, né? Se a gente for resgatar lá o conceito da pirâmide Maslow, né? Que talvez algumas pessoas aqui escutando a gente tenham ouvido falar desse conceito, ou na faculdade, ou na escola, ou em algum livro que leu.
dependendo do estágio da vida que a gente está e do estágio da pirâmide, né, que ele propõe que a gente tá, a gente vai ter necessidades que são ou muito básicas, né, assim, de subsistência mesmo, né, pra gente continuar vivo, de higiene, de alimentação, de moradia, mas conforme a gente vai ultrapassando essas barreiras, a gente vai cada vez mais perseguindo metas que estão mais relacionadas com o crescimento, digamos assim, mais sutil, né, assim, mais de realização como ser humano, de se desenvolver de uma forma transcendental, assim, né, de ajudar os outros. Então, talvez as metas, né, uma meta de lavar o cabelo seja a coisa mais realista para uma pessoa que está passando por esse momento que a Fê descreveu, ao passo que uma outra pessoa que já passou por essa fase, né, e talvez os filhos estejam, sei lá, na faculdade e já tenha se aposentado e está num outro momento de vida, essa pessoa está com um olhar direcionado para outro aspecto da vida, né? Então é importante a gente definir metas que estão alinhadas com as nossas necessidades do momento e também com as nossas possibilidades, né? Pois é, e eu acho que é legal também a gente separar entre o que são metas de desempenho e metas de aprendizado, né? Quando a gente fala de metas de desempenho ou metas de performance, a gente tá falando de coisas onde você quer demonstrar uma habilidade específica ou alcançar um resultado muito específico. Então, por exemplo, você tem uma prova e você fala, eu quero tirar 10 nessa prova, eu quero ser promovido até o final do ano, eu quero bater minha meta de vendas. A sua mentalidade acaba sendo uma mentalidade muito de avaliação, né? E é um tipo de meta em que você quer provar alguma coisa, ou pra você mesmo, ou pros outros, mas ela é um tipo de meta, ou são metas que elas podem gerar ansiedade, muito medo de errar, evitar desafios, etc. Porque elas são muito sim ou não, sabe? Elas são muito binárias, né? Ou você consegue ou você não consegue, e nem sempre, assim, elas podem até ser úteis em alguns contextos onde o resultado é super mensurável, onde você você tá muito perto, assim, eu quero tirar, sei lá, eu sou a Rebeca Andrade, já falamos dela aqui uma vez, mas assim, eu quero ganhar a medalha de ouro. Ela tem uma confiança na própria competência, o resultado é mensurável, etc. Mas não é em todos os aspectos da vida que a gente consegue ter metas que são tão diretas, né, e tão absolutas. Muitas vezes é legal a gente definir metas que são metas de aprendizado. Por exemplo, uma meta de você desenvolver uma determinada habilidade, adquirir um conhecimento, melhorar algum processo. Então você pode e depois você até especifica o que aquilo significa. Mas a sua meta, o seu objetivo maior pode ser, por exemplo, eu quero aprender a estruturar melhor uma apresentação, ou eu quero melhorar a minha escutativa, eu quero me aprofundar em tal assunto. Eu acho que é até legal a gente falar um pouco da experiência aqui de fazer um podcast, porque quando a gente começou a falar sobre isso, e quem tá ouvindo sabe, quem me conhece então mais ainda, porque eu tô fazendo um exercício gigante aqui pra falar devagar. Mas eu tenho certeza que vocês, ao ouvirem aqui o podcast, estão achando que eu falo rápido. Mas, quando a gente começou o podcast, um dos meus grandes objetivos, além de um objetivo mais externo, né, assim, acho que de compartilhar esse conhecimento, de trazer um pouco mais gente para esse mundo da psicologia positiva, mas um dos meus objetivos pessoais era um objetivo de conseguir falar com mais clareza, melhorar essa minha capacidade de comunicação em áudio e vídeo, teremos novidades em breve, mas melhorar, né? E é um objetivo muito de progresso. Eu acho que nunca foi, vamos ter 10 mil ouvintes, vamos ficar milionárias fazendo um podcast. Não, eu acho que o objetivo sempre foi muito de compartilhar com os outros e um objetivo pessoal, uma meta de aprendizado de melhorar. E talvez, se no primeiro episódio eu mal conseguia conectar o microfone, a gente percebe que a gente tá cada dia melhor, cada dia tá fluindo mais, demorando menos tempo pra gravar, né? Com menos erros de gravação aqui. Então, eu acho que essa ideia de você ter metas de aprendizado, também ela é muito positiva. E talvez ela se materialize em gravar 10 episódios de um podcast. Mas não necessariamente ela vai se materializar como uma coisa... ter 10 mil ouvintes ou conseguir X mil dinheiros, né, dentro de uma determinada plataforma. Não, elas são metas que elas são muito poderosas porque elas trazem essa ideia de aprendizado contínuo e o foco dela tá sempre no progresso, né, sempre no crescimento, etc. E acabam sendo metas que tem muito mais, né, demonstram muito mais essa autocompaixão que a Thaís comentou.
E você está falando sobre as metas, eu estou pensando aqui também sobre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, né? Que é o mindset, o trabalho da Carol Dweck, que fala muito sobre essa importância de a gente saber se a gente já tem ou não, e se a gente não tem, trabalhar com a possibilidade de a gente entender que talvez a gente ainda não saiba fazer uma coisa, né? E não que ela seja impossível pra gente, porque se eu não sei lá, falar em público, né, usando o exemplo aqui que a Fê deu, ou eu falo muito rápido, ou eu realmente não gosto de falar para uma audiência grande, mas isso faz parte de um sonho meu, do meu propósito, ou, né, que a gente já falou no episódio passado, ou de uma realização que eu quero concluir, é importante para mim saber que eu posso desenvolver as habilidades necessárias, buscar os recursos necessários para que eu cresça naquela área que vai me impulsionar a conseguir realizar aquilo que eu quero. Mas, por outro lado, não cair na falácia de que tudo é possível para todo mundo, né? Então, se eu quiser, hoje, com 40 anos, ser a próxima Rebeca, gente, eu preciso que alguém seja realista e fale pra mim, olha, você até pode, né, se tornar uma ginasta, se você treinar e tudo mais, mas assim, vamos ser realistas e perceber que eu tenho as minhas próprias habilidades e competências e repertório. A Rebeca teve uma outra história de vida, tinha outro corpo, outra genética, né, tudo diferente. Então, é importante que a gente também coloque metas realistas para que a gente não se frustre, né? Não passe a vida achando que então eu tenho que ser a melhor mãe do mundo, a melhor ginasta, a melhor podcaster, a melhor professora, a melhor especialista, a melhor. Porque se eu for ser a melhor em absolutamente tudo que eu faço, eu vou ter muito provavelmente sanidade mental, saúde, tempo de qualidade para as coisas que realmente me importam. Então, talvez saber que a gente pode desenvolver habilidades e competências é super importante, mas que a gente possa calibrar também, né, essas metas de maneira realista para que eu possa ser mediana em algumas coisas também, né? Então, como a Fernanda falou, né, e acho que a gente está muito alinhada aqui nesse momento de maternidade, porque a gente tem valores muito parecidos sobre como a gente quer criar as nossas filhas e eu já tinha desacelerado muito as minhas escolhas, assim, digamos, corporativas, né? Eu saí do mundo corporativo para ter uma carreira diferente, trabalhar com a minha própria empresa, daí numa outra velocidade, num contexto diferente, mas a maternidade me trouxe ainda mais essa reflexão sobre o que é mais importante para mim. É dar conta de ser a pessoa que está em todos os eventos, em todas as empresas e dando conta de todo o trabalho, mas deixando de lado a coisa mais importante para mim hoje, que é ver minha filha crescer. Então, eu prefiro ser uma mãe muito boa e talvez deixar um outro pratinho cair, né? Assim, não estar performando tão bem ou realizando tão bem numa outra área, para colocar em prática aquilo que realmente me importa. E aí, no fim do dia, saber que eu estou vivendo de forma consistente com os meus valores. E aqui tem uma escolha pessoal minha, que eu sei que não é possível para todas as pessoas, mas em alguns cenários a gente pode fazer esse tipo de escolha, né? Então, eu não vou querer ser a podcaster que vai ter 50 milhões de seguidores no primeiro dia de episódio, né? O primeiro episódio, porque a gente tem outras prioridades e a gente não tá aqui o dia inteiro na rede social, cavando e procurando pessoas que nos sigam. A gente tá fazendo um trabalho aqui, sabe, real, que a gente considera que é valioso e as pessoas que se conectam com isso estão chegando aos poucos e a gente sabe que isso vai crescer organicamente, outras pessoas alinhadas vão chegar, mas percebem, né? É importante a gente desenvolver as habilidades, mas ao mesmo tempo ser gentil com a gente mesmo, sabendo quais são as nossas possibilidades e as nossas limitações também. Isso que você falou é muito verdade, tá? Quando a gente vai definir quais são as nossas metas, e eu faço muito esse exercício, é importante casar essas metas tanto com o nosso momento de vida, né? Então, o que realmente você prioriza nesse momento. Em outros momentos da minha carreira, eu pensava, não, eu quero uma posição em que eu tenha muita visibilidade, onde eu possa viajar muito, onde eu possa fazer XYZ entregas. Eu não tinha uma necessidade, por exemplo, de estar em home office, né? Eu podia estar no escritório o tempo inteiro. Eu não tinha uma bebê pequena em casa. Então, você vai fazendo escolhas e você conseguir casar essa questão do seu momento com qual a meta que você está colocando é super importante. E é importante também casar com uma coisa que talvez até mude menos ao longo do tempo, que são as suas fortalezas, né? São as suas... o Martin Seligman, ele chama de fortalezas de caráter, né? Que são as suas características que são mais intrínsecas. Elas até podem mudar, é legal, tem um testezinho, depois a gente deixa o link também para vocês fazerem. Elas até podem mudar ao longo do tempo, mas elas mudam muito menos, né? Elas têm muito a ver com aquilo no qual você é
muito bom, né? Aquilo que você faz, você consegue realmente potencializar a sua força. E esse trabalho do Seligman é muito legal. Quem não conhece, vale a pena fazer. A gente vai compartilhar o link aqui no Instagram também. Mas é uma espécie de um manual dessas virtudes humanas, meio que universais, assim, né? Eles publicaram, ele e o Christopher Peterson, eles publicaram uma espécie de um manual desse lado mais saudável, assim, da mente humana, né? E foi baseado num estudo de mais de 200 tradições filosóficas e religiosas do mundo inteiro. Então, pegaram várias referências para entender quais são as virtudes humanas, né? E como é que a gente pode categorizar. E aí eles classificaram nas 6 virtudes morais fundamentais, e daí eles destrincharam, né? Então, tem várias características ali, né? Dentro de sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança, transcendência. E é muito legal a gente saber, se conhecer, para entender como é que a gente pode operar dentro dos contextos em que a gente transita, né? E eu até pensei, eu abri o meu aqui antes e deixei aqui aberto para dividir com vocês quais são as minhas top 5, tá? Então, vou contar por curiosidade, já vou explicar por que eu quero compartilhar isso com vocês. Então, a primeira é espiritualidade, a segunda, amor ao aprendizado, a terceira, apreciação da beleza e excelência, quarta, inteligência social, quinto, liderança. Então, assim, tenham isso em mente para imaginar que eu estivesse trabalhando dentro de, sei lá, uma sala fechada com relatórios e números e dados o dia inteiro. Concordam que a possibilidade de eu me frustrar com aquela ocupação que eu tinha, que eu tenha, né, seria grande, né? Eu não estou colocando em prática absolutamente nada do que é mais importante para mim, né? Então, é lógico que não é todo mundo que vai poder fazer essa escolha em relação à sua ocupação, mas se eu tivesse fechada numa sala fazendo relatórios o dia inteiro sem poder interagir com ninguém e sem poder apreciar nada disso que é importante para mim, sem poder aprender algo novo, concordam que seria fundamental que eu fosse buscar isso em outros momentos da minha vida? Então, que fora do meu trabalho, onde eu passo grande parte do meu dia, eu pudesse alinhar as atividades que eu vou fazer para alimentar, nutrir isso que já é natural para mim. E ter metas que se alinhem com essas minhas forças de caráter, né? Então, isso também é super importante, porque quando a gente pensa num time, né, ou em qualquer organização que tenha pessoas trabalhando juntas, imaginem que as pessoas têm características completamente diferentes, né? Então, talvez o número 1 de um membro da minha equipe é humor, e o meu último é humor. Então, se essa pessoa faz uma piada numa reunião, eu vou achar super sem graça e inapropriado. Mas se eu entendo que essa é a forma da pessoa trabalhar, talvez eu possa aprender a trazer mais leveza, um senso de humor para aqueles contextos em que não seria natural para mim. Então, eu acho muito valioso a gente fazer esse exercício e gastar lá, né, usar 15 minutinhos para responder essas perguntas. Tem o teste em português, para a gente entender quais são essas 3, 5 primeiras do nosso ranking, que são uma espécie de assinatura de quem a gente é, sabe? Para que a gente se conheça e aí entenda, nossa, é por isso que eu tô tão frustrado no meu trabalho, é por isso que eu não tô enxergando sentido nas coisas que eu tô fazendo, porque tá totalmente desconectado de todas as atividades da minha vida, né? O que é realmente importante para mim. Tá, isso é muito legal. Eu também fiz o exercício e fui rever antes da gente começar a gravar. E eu e a Thaís, a gente tem uma em comum, que é essa paixão por aprender. Eu achei isso, que acho que é muito, muito claro, assim, é uma coisa que conecta a gente. Mas nas outras, Acho a que gente todo mundo escutou pelo menos metade de um episódio aqui e já entendeu isso da já gente, entendeu né, essa Dani? Se tem parte. uma coisa que a gente gosta de fazer é falar de 1000 referências, porque a gente não para de aprender e estudar jamais, né? Mas eu acho engraçado quanto as outras, elas são muito complementares, assim. Então, as minhas tops são curiosidade, criatividade, paixão por aprender, energia e perseverança. Quando a Thaís fala, nossa, eu nunca vi alguém que consegue tanto realizar objetivos, tá? É muito por isso, porque eu tenho muita energia e eu acabo não desistindo. Por outro lado, tem muitas dessas até, inclusive, que a Thaís ressaltou e outras coisas que eu aprendo muito com ela. Por exemplo, espiritualidade é uma das minhas últimas. E não é assim, sabe? Tipo, ai, mas você não acredita em nada maior. Não é questão de acreditar, no primeiro, não é questão de religiosidade, tá? Não tem a ver com religião. Mas não é uma coisa que vem fácil pra mim. É uma coisa, de novo, a Thaís é a gororoba verde, né? É a pessoa que é muito mais abraçar a árvore, etc. Eu sou, tipo, vai, vamos fazer, vamos correr. E é legal, inclusive, quando vocês estão tanto montando os seus próprios times, ou quanto os times
quanto se você é startupeiro e você está procurando quem vai ser ali o seu cofundador, tal, quem vai ser seu parceiro nas atividades, é legal você pensar em gente que te complemente, né? Vocês precisam sim ter alguma coisa em comum, mas é muito importante que vocês tenham esses dois lados, que é para fazer as coisas acontecerem, né? Para que vocês dois consigam evoluir e aprender um com o outro ou uns com os outros. E Fê, falando sobre isso, né? Nossa, eu devia ter imaginado antes que perseverança e energia estavam lá no top 5, porque realmente isso te descreve tão bem, assim, para quem te conhece de perto. E aí eu não posso deixar de comentar aqui também sobre um conceito que eu sei que você também gosta, já estudou a respeito, da Angela Duckworth. A gente sempre fala uns nomes aqui muito esquisitos, né, pessoal? Eu espero que quem fala melhor que a gente o sobrenome aí alheio vá dando dicas aqui pra gente nos comentários, mas do conceito que a gente já comentou também em outro episódio, que é o grit, né, ou garra, que é exatamente essa perseverança, né? E eu acho maravilhoso quando no trabalho dela ela fala que quando ela vai pesquisar, né, crianças, e ela vai descobrir ali as crianças, idades bem, assim, novinhas, né, o que determina o sucesso na vida dessas pessoas, lá na adolescência ou lá na vida adulta, e ela compara, né, o QI, ou a inteligência da pessoa versus essa capacidade de perseverar, né, essa garra, essa força. Em geral, o que determina o sucesso de uma pessoa e a realização, né, daquilo que ela vai conquistar ao longo da sua vida está muito mais ligado com essa paixão, essa energia, essa perseverança que a Fernanda falou, do que a inteligência ou o network, né? Não é que essas coisas não sejam importantes, mas elas são menos relevantes, elas são menos importantes para que a gente tenha sucesso no longo prazo, né? Porque senão eu posso ter ali, né, despontar, ter um sucesso efêmero e talvez aquilo não dure por muito tempo. Né? Então é aquela história, né, de comparar a maratona com o sprint, né? Se eu tô só focado assim, dar aquele gás e fazer uma coisa aqui agora e pontual, talvez eu não consiga cultivar esse sucesso ou essa felicidade, né? Uma vida de bem-estar, de serenidade, como a gente vem falando aqui, no longo prazo. Você sabe que a Angela Duckworth, ela foi aluna, né, do Martin Seligman, ela dá aula também hoje na Universidade da Pensilvânia, e ela fala que, assim, garra é exatamente isso, é paixão mais perseverança, então é a combinação dessas duas coisas. E o que é muito legal no trabalho dela é que ela mostra que essa perseverança, ela tem uma alta correlação, e aí, de novo, não sabemos se uma coisa causa outra ou outra coisa causa uma, mas quem tem essa garra tem também muito propósito e muita felicidade. Então, assim, são três coisas que estão altamente correlacionadas. Se uma causa a outra, ou se elas se retroalimentam, ainda não foi feita nenhuma pesquisa que conseguisse completamente isolar, né, e fosse replicável, né, assim, válida para todos os perfis de pessoas, etc. Mas que existe essa altíssima correlação, tem. Então, quando a gente fala da importância de você ir atrás das suas metas, de você ter metas, ir atrás das metas, tentar realizar, você ter essa perseverança, é porque a gente sabe que ela aumenta o seu propósito, que ela aumenta a sua felicidade, e ela é aumentada pelo seu propósito e pela sua felicidade. E a realização, né, a gente está falando desse tema aqui hoje, e com tudo isso que a gente está falando aqui, né, tentando amarrar um pouco, mas a realização, ela não precisa ser uma coisa objetiva, não precisa ser um objeto, né, uma coisa tangível, pode ser um aprendizado, como a Fernanda falou, né, ou se você tiver muito ligado com a espiritualidade, ou esses outros atributos que eu falei aqui, né, essas forças de caráter, talvez seja compreender melhor como você funciona, compreender melhor as outras pessoas, ou conseguir cultivar um senso de gentileza pelas outras pessoas, né, ser mais gentil, ser mais empático. Então, não precisa ser uma coisa prática que a gente possa falar, né? Ah, tá aqui, ó, a comprovação da realização. O certificado de felicidade. Exato, né? Tá aqui o meu diploma de felicidade porque eu cumpri aqui todo o PERMA e eu tirei nota 10 em achievement ou a realização. Né? Mas é muito mais um movimento interno de a gente ter coerência com os nossos valores, com essas nossas virtudes que a gente falou antes, e procurar fazer ações que estão alinhadas e ajudem a gente a nutrir essas habilidades e esses desejos, esses valores que são profundos pra gente, né? Então tem muito mais a ver com a gente
ter essa realização até interna, né, assim, do que é importante pra gente, do que conquistar milhões de coisas no mundo externo, como a gente falou antes, e se sentir frustrado por dentro, né. Então, isso requer paciência, né, aprendizagem constante, né. Eu acho que um conceito que não dá pra gente deixar de mencionar aqui também é o lifelong learning, né, que tá muito em alta hoje em dia, que é o aprendizado ao longo da vida, que também permite que a gente vá realizando mais coisas, né, porque poxa, se a minha vida mudou, meu estilo de vida mudou, eu tô numa outra fase de vida agora, eu quero realizar coisas diferentes, mas eu não tenho ou a rede de relacionamento ou as habilidades necessárias, eu preciso aprender, eu preciso ler um livro, ouvir um podcast, ou, sei lá, assistir um filme, me conectar com pessoas, ser voluntário num lugar em que as pessoas estejam falando sobre isso, né? Então, ter essa visão de para onde eu tô indo, né, muito alinhado com o propósito que a gente falou no episódio passado, e com essa mente de principiante, essa curiosidade genuína para continuar aprendendo, né? Porque isso é uma construção, né? Assim como várias das coisas que a gente vem falando aqui, não é, então o meu desejo é realizar, ser uma boa mãe. Isso não acaba, né? É uma coisa que eu vou construir ao longo da vida, e todo dia um pouco, e um dia eu vou acertar, um dia eu vou errar, e aí eu vou procurar ajuda, pedir recurso quando eu estiver derrapando ali em alguma situação difícil para mim, mas é uma construção, né? É algo que eu vou diariamente realizando, mas óbvio, né, Fê, a gente também pode ter aquelas metas que são mais pontuais, né? Uma coisa que eu quero realizar, conquistar no curto, médio prazo, e tem técnica para isso também, né? Tem, acho que, e a mais famosa, não dá pra gente falar de metas sem falar das tais metas SMART, né? Mas acho que, primeiro, um dos grandes desafios para você progredir em direção a uma meta é você fazer essa definição das metas. E as metas, ou esse conceito de metas SMART, ele vem justamente para isso, para você conseguir materializar o que é aquela sua meta e conseguir até mesmo quebrar essa meta depois em submetas, né? Metas menores que vocês atingindo, fazendo de pouquinho em pouquinho conseguem chegar lá. O que é SMART, então? O SMART, de novo, é um acrônimo vem do inglês, né? O S é de specific, então as metas elas têm que ser específicas. Então, eu quero correr a prova tal, ou eu quero passar na prova tal. Ela tem que ser bem mensurável, então você tem que conseguir saber se você atingiu ou não. Ela tem que ser alcançável, de novo, não adianta a gente querer achar que vai conseguir participar das próximas Olimpíadas. Não, tem que ser uma coisa que seja alcançável ali pra gente. Tem que ser relevante, e aqui o ponto de ser relevante é muito importante que ela tenha a ver com o seu propósito, né? A gente já falou sobre propósito no episódio passado, mas não adianta você definir uma meta que é super legal e que não tem nada a ver com você. Então, como que ela se encaixa dentro do seu propósito maior aí de vida? E o último ponto, que é o T, né, é você ter prazos definidos. Então, você saber exatamente quando você vai atingir essa meta. Não adianta você falar assim, eu vou conseguir fazer uma prova de 10 quilômetros e você não ter uma data, porque senão você vai só postergando, né? Vai só assim jogando isso pro mês que vem, pro semestre que vem, pro ano que vem. Então, ela ser específica, mensurável, alcançável, relevante e ter um prazo definido é o segredinho aí para você conseguir construir uma meta e saber como criar assim, submetas para conseguir alcançar. E isso é engraçado porque esse processo de definir essas metas SMART, ela ajuda muito o cérebro, tá? Ajuda o cérebro nessa sensação de progresso, dele saber por onde começar e por onde que eu começo, o que eu tenho que fazer, quando que eu posso comemorar. Cada vez que você consegue, né, fazer um pouquinho, eu falei um pouco daquela ideia do check, o cérebro libera ali uma dose saudável de dopamina, tá? Então assim, yes, você conseguiu, uhul. A gente fala muito contra hoje em dia, né, a dopamina parece uma grande vilã, porque a gente tem um excesso de dopamina quando a gente fala de redes sociais, etc. Mas a dopamina não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa desde que dentro do limite saudável, né? E você ter metas e atingir essas metas, ela vai te alimentando ali com um pouquinho de dopamina num nível saudável. Bom, agora um alerta que eu acho que é importante a gente fazer, e aí eu quero trazer alguns palavrões aqui, né? Nomes como a cultura do hustle, o workaholismo, o perfeccionismo tóxico, a positividade tóxica, né? A gente precisa tomar muito cuidado
com a sociedade em que a gente vive, que privilegia muito a gente ficar ocupado o tempo todo como se isso fosse sinônimo de sucesso, né? Então, para que eu possa me sentir feliz e realizado e ter sucesso na vida, eu preciso ficar 100% do meu tempo ali realizando alguma meta, né? Então, até o ócio tem que ser criativo e não tem nenhum momento da minha vida em que eu possa simplesmente saborear a minha vida, desfrutar da minha vida, da companhia das pessoas que estão comigo, sem pensar em realizar alguma coisa, né? Então, toda vez que eu encontro com um amigo agora, eu tenho que praticar empatia. Todo segundo que eu tenho livro, eu tenho que ler um livro. Toda vez, percebem? A gente também não precisa fazer com que absolutamente tudo na nossa vida seja direcionado para a realização de alguma coisa. Esse modelo de produtividade que a gente pratica hoje em dia, ele já vem caindo em desuso, né? Então, é um modelo que a gente herdou lá da Revolução Industrial, em que ficar apertando um parafuso num momento exatamente específico otimizava, né? Trazia mais resultado. Então, aquilo tinha que ser feito de uma forma muito detalhada, muito rigorosa, mas hoje em dia, ficar ocupado, né, o dia inteiro, não significa que você vai apertar mais parafusos, né, metaforicamente. Significa que talvez você só vá chegar na exaustão mais rápido, né, que você vai estar frustrado com a sua vida e não vai ter tempo para fazer nada. Então, se eu puder deixar um convite aqui, é que a gente possa rever quais são os nossos critérios de sucesso, né? Quais são as metas que são realmente importantes para mim, que estão alinhadas, né, com valores, enfim, com aquilo que a gente já falou aqui, e para que, ao invés de a gente se torturar, né, com essas comparações, mas a Fernanda é muito mais disciplinada e automotivada do que eu. Ok, mas eu também tenho outras habilidades, e é isso que faz a gente ser único, né? E aí eu vou conquistar coisas na vida diferentes da Fernanda. Algumas vão se encontrar e outras vão ser diferentes, né? Porque nós somos diferentes, a gente teve histórias de vidas diferentes e está buscando coisas diferentes, embora algumas sejam parecidas. Então, ter essa clareza de que celebrar os pequenos momentos, sabe? As pequenas realizações ali do dia a dia, que não precisa ser nada grandioso, né? Pode ser tomar o banho e lavar o cabelo, como a Fernanda falou, né? Ou ver minha filha colocando em prática uma coisa que eu ensinei, né? Ou ver um cliente que conseguiu um resultado diferente por causa de algo que eu ensinei. Não precisa ser uma coisa super grandiosa, mas é algo que no dia a dia a gente pode celebrar se a gente estiver atento, né? Então, uma vida de realização pode ser tão simples quanto estar saudável, ter bons amigos, ter orgulho do caminho que você está trilhando, né? Independente de você receber aplauso e like, curtida, comentário e ter milhões de seguidores, né? A gente precisa se desvincular desses números megalomaníacos que as redes sociais trouxeram pra gente, né? Porque, gente, assim, eu cresci na minha infância, na minha adolescência, ter 5 amigos era maravilhoso, era uma super realização, né? Hoje em dia, se você não tem 200 milhões de seguidores, parece que você é um fracasso, né? Então, a gente precisa não deixar que esses números megalomaníacos das redes sociais desconectem a gente da realidade do que é realmente importante. E aí eu me lembrei agora, eu queria contar a história do Seu Geraldo, uma pessoa que, assim, eu sempre conto a história dele nas palestras e cursos. Ele era responsável pelo encarregado da limpeza numa empresa que eu trabalhei. E ele já estava na empresa há muitos anos quando eu entrei. Depois que eu saí, ele continuou lá por ainda mais décadas. E recentemente, né, alguns anos atrás, surgiu um grupo no WhatsApp com centenas de pessoas que foram convidando umas às outras, porque o Seu Geraldo tinha saído do trabalho dele, ele estava com uma doença, um problema na perna, e simplesmente todo mundo estava fazendo uma vaquinha que tomou assim, valores astronômicos, porque todo mundo se solidarizou e quis ajudar, porque o Seu Geraldo era simplesmente uma entidade ali da empresa que todo mundo amava, e ele passava de mesa em mesa todo santo dia recolhendo o lixo das mesas e limpando as mesas e falando: "Oi, Taizinha, como é que você tá? E como é que tá o seu irmão? E como é que tá não sei quem?" E ele sabia o nome de todo mundo e ele se conectava com as pessoas de uma forma tão profunda que todo mundo era completamente apaixonado, alucinado por ele e queria contribuir de alguma forma para que a vida dele fosse melhor. E isso era verdade no dia a dia, assim, sempre as pessoas se juntavam para dar presentes e fazer coisas quando ele precisava. E, assim, eu duvido que o Seu Geraldo tenha tido a oportunidade de estudar academicamente sobre propósito ou realização, ou os temas que a gente está falando aqui, mas ele simplesmente tinha muita clareza de quem ele era, do que importava para ele, e ele vivia uma vida coerente com aquela verdade dele, né? E aí, isso fez com que ele tivesse muito bons amigos por onde ele passou, que ele deixasse uma marca impressa em cada pessoa que teve a oportunidade de conviver com ele, minutos que fosse.
Então, eu acho que essas pessoas, né, elas trazem pra gente um pouco dessa lembrança de que talvez o sucesso, a realização, a felicidade não esteja lá numa coisa super distante, maluca que disseram pra gente que vai ser, e vai ser em viver uma vida digna, ética, justa, gentil, solidária, né, com valores que são importantes pra gente. Acho que o seu Geraldo tinha a meta de fazer todo mundo sorrir todos os dias, tá? Tá. Eu gosto de metas. E Eu gosto fazia, muito viu? de realizações. Se É, um dia ele escreveu a meta dele seguindo o Smart, ele realmente atingiu. mandou bem. É. Você sabe que esse negócio de ter metas, né? E óbvio, as metas têm que ser. Tem que casar com o seu propósito, etc. Mas tem uma outra autora, também de nome difícil, tá, gente? Sônia Liubomirsky. Ela fala muito sobre os benefícios de você definir metas aí pro seu bem-estar. E tem a ver, a primeira coisa, com a sensação de propósito, né? De você. Se você não só você tem um propósito, mas você tá caminhando em direção a ele, então você tá indo na direção do seu propósito, te dá muita sensação de controle, então você consegue meio que como se você conseguisse ao estabelecer uma meta pra você mesmo, como se você conseguisse tomar a rédea um pouco da sua vida, sabe? Te dá um pouco mais de sensação de controle de pra onde você tá indo. Ter metas e, óbvio, atingir as metas ajuda no aumento da autoestima, porque você consegue ver vendo o progresso, como seus resultados, você consegue ver o resultado do seu esforço. Então, isso vai gerando também num ciclo super virtuoso. Você tem uma meta, você consegue realizar, isso te dá orgulho, confiança de que vai conseguir fazer mais, aumenta a sua motivação, você continua progredindo. Então, isso tudo vai ajudando na nossa autoestima. A meta também ajuda muito você a ter disciplina, né? Você estruturar a sua rotina. Se eu tenho uma meta de ler um livro por mês, você divide aquele livro em quanto você precisa ler por dia. Isso acha o horário certo para fazer aquilo no seu dia. Também ajuda você a conseguir chegar no seu objetivo. Te ajuda a desenvolver estratégia de o que eu vou fazer, o que eu vou priorizar. Quanto mais complexa a meta, mais você precisa abrir, né? Ou quanto mais às vezes até vaga, né? Eu quero ser feliz. Como que você abre isso? Tá bom, então o que é felicidade pra mim? Felicidade pra mim, e aí já voltando ali na meta Smart, talvez seja de forma bem específica. A felicidade pra mim é passar pelo menos 1 hora ou 2 horas por dia com o meu filho, com a minha filha. Então, isso ajuda também você a desenvolver estratégias pra andar na direção da sua meta. Te ajuda muito em momento de crise, porque, de novo, volta aquele ponto de você ter uma direção, você saber pra onde você tá indo. Então, na hora que dá uma incerteza, balança ali o barco, você fala assim, opa, peraí, mas eu sei pra onde eu tô indo. Tem uma instabilidade agora, mas eu sei aonde eu quero chegar. E meta, principalmente quando a gente fala de metas e objetivos comuns, e aqui acho que tem o nosso podcast é um objetivo comum, ela ajuda também na conexão social, né? Ela fortalece vínculo, ela dá muito mais esse sentimento de comunidade, né? De que você tá mais próximo de outras pessoas do que você tá sozinho. Então, eu acho que tem diversos benefícios aí em termos de. Você ter metas traz diversos benefícios em termos de aumento aí do seu nível de felicidade. Incrível, Fê. Espero que a gente tenha conseguido plantar a semente ali do outro lado, de quem tá escutando, para quem está escutando a gente, de que a realização, ela tá muito além de realizar um objetivo que parece impossível e que talvez seja impossível pra gente, mas que a gente possa abraçar o processo, né, a jornada como parte da realização, né, sabendo que os erros vão fazer parte do processo, que a gente vai aprender, a gente vai incorporar, né, integrar esses erros e que isso que a gente muitas vezes acha que é um fracasso e aí a gente paralisa, bloqueia, é na verdade uma oportunidade de a gente integrar essas coisas novas que foram surgindo pelo caminho, para que a gente possa perseverar, né, continuar e não desistir. Né? Então, essa mentalidade de crescimento que a gente falou lá no começo, ela ajuda a gente a permanecer resiliente, né? Perseverar, levantar e continuar caminhando, sabendo o que nos importa e a direção que a gente está seguindo. E aí, vamos de exercício? Então, eu quero deixar aqui algumas sugestões de como a gente pode colocar em prática tudo isso que a gente veio explorando aqui juntos. Então, uma das coisas que é muito efetiva, simples, acessível, né? Você pode fazer aí, agora, onde você estiver escutando a gente, é se lembrar de conquistas passadas.
né? Então, tem tantas vezes a gente passa por algum desafio, um percalço no caminho, e aí pensa, poxa, eu não vou conseguir, eu não vou ter o recurso necessário, ou a resiliência necessária. Tenta se lembrar de quantas vezes você já passou por situações que você pensou a mesma coisa, que seria impossível, e que você saiu do outro lado melhor ainda do que estava antes, né? Ou surgiu uma solução que você nem imaginava e que, poxa, as coisas chegaram num lugar que você não conseguia nem supor. Então, esse é um exercício que é super efetivo, super eficaz, acho que vale a pena você fazer. Você pode também aproveitar, se você tiver com mais tempo e com um papel e caneta na sua mão, para criar uma espécie de uma linha do tempo das suas realizações, né? Quais foram as grandes conquistas, grandes realizações ao longo da sua vida e talvez até fazer essa associação, né? Com quais eram os valores ou essas forças de caráter que estavam ali envolvidas para conhecer mais sobre você. Eu brinco muito que as pessoas pensam em autoconsciência, né? Ai, vamos abraçar a árvore, ai, que coisa mais, assim, né, distante da realidade. Gente, a gente não vem com um manual de instruções que diz, em caso de medo, vá para a página 22, parágrafo tralalá, né? Então, a gente precisa dedicar tempo para conhecer sobre a gente mesmo, para que a gente possa usar isso a nosso favor, para usar aquilo que a gente tem de melhor a nosso favor e a favor do mundo, né? Daqueles objetivos que a gente quer alcançar. Então, traçar essa linha do tempo e conhecer a sua jornada e se empoderar daquilo que você já foi capaz de realizar também te dá força para realizar no futuro. E um último exercício, escrever uma carta para o seu eu do futuro, celebrando uma realização, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito nos cursos de Mindfulness, que é escrever uma carta sobre, resumindo tudo que você está sentindo agora, né? Na conclusão desse curso, tudo que você aprendeu ao longo dessa jornada, escreve uma carta e aí os professores recolhem essas cartas e mandam por correio daqui a um tempo para essas pessoas receberem. Talvez seja um lembrete importante para a gente de que a gente conquistou, aprendeu, cultivou coisas que lá na frente pode ser que num dia de desânimo a gente não se lembre, né? E tudo isso fortalece a nossa capacidade de realização. A gente vai agora pro quadro que acho que a gente mais gosta, que é Quando a Felicidade Não Dá Trabalho, com a participação aqui de um ouvinte. Oi, gente. Bom, eu sou o Guilherme e, bom, para mim, felicidade não deu trabalho quando... quando todos os sábados que eu acordo de manhã cedinho, faço meu café e sento na minha varanda, perto da minha noiva e do meu cãozinho, e eu olho pela janela e vejo que tudo na vida é muito mais simples e mais devagar do que a vida que a gente vive no nosso dia a dia, né? E é aí que tá a beleza da vida que a gente vive, né? Estando perto daqueles que a gente ama e apreciando a velocidade da vida como ela deveria ser. E é isso. Ai, que legal, né? Você vê, ó, às vezes a sua grande meta, a sua grande realização pode ser isso, né? Ter uma manhã tranquila com a pessoa que você ama em casa, sem pressão, sem necessariamente alguma coisa pra fazer, pra realizar, simplesmente curtir tudo aquilo que você já conquistou. Boa. Muito lindo, muito bom estar com você aqui, Fê, em mais um episódio. Espero que vocês que estão ouvindo a gente tenham aproveitado o conteúdo. Deixem seus comentários aqui, por favor, no episódio. A gente gosta muito de saber o que vocês estão achando, se vocês ficaram com alguma dúvida, querem que a gente se aprofunde em algum tema específico. Lembrem de seguir a gente lá no Instagram, Felicidade Dá Trabalho, que a gente publica ali conteúdo também sobre os episódios, resumos, dicas, referências. E compartilha com seus amigos também. Quem sabe essa pode ser uma boa realização para você essa semana, ajudar a gente a chegar mais longe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E compartilhar o bem faz bem para todo mundo, né? Então vamos lá trabalhar pela sua felicidade e pela nossa. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal.